Colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza de adorado.
Deus, muito obrigada pelo Clube de Aventureiros. Abençoe a família. Abençoe também os aventureiros. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Atenção, aventureiros. Atenção, aventureiros. Fora de forma. Marche! Amiguinhos do Criador! Pode descer. Nesse momento, nós vamos dar início, então, ao nosso louvor, serviço de cântico da nossa igreja. E nós vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar aqui, deixa eu ver os aventureiros aqui, o Samuel. Vem, Samuel, me ajudar aqui. A Lolô e a Amanda. Gente, vou fazer um negócio diferente aqui. Tá todo mundo de bico lá. Então vem todo mundo de novo aqui. Vamos cantar, todo mundo aqui, ó. Todo mundo ali. Todo mundo bicudo, todo mundo quer cantar. Vamos lá, então. A primeira música que nós vamos cantar, o Louvor 1, tem como tema Mensagem Maravilhosa. Será transmitido ali a letra também. Vocês podem cantar junto com o nosso clube, tá bom? Ouvi a porta do meu coração batendo, fui ver quem era, uau! É meu amigo Jesus, me convidando para uma viagem.
propondo para as crianças e para vocês é uma viagem para o céu. E vamos cantar ainda sobre essa viagem, o louvor número 2, Viagem Esperada. Vamos cantar forte. Fortes na palavra, o evangelho anunciar. Fortes na missão, e Cristo voltará. São aventureiros ao serviço do Senhor, pregando e vivendo o amor. Pregando e vivendo o amor. Fortes na palavra, todos na missão, pra que Cristo volte em minha geração. Cristo voltará, espera terminar e a viagem começar. Fortes na palavra, todos na missão, pra que Cristo volte em minha geração. Vamos ao céu, Cristo voltará, espera terminar e a viagem começar. Fortes na palavra, o evangelho anunciar. Fortes na missão, e Cristo voltará. São aventureiros ao serviço do Senhor, pregando e vivendo o amor. Fortes na palavra, todos na missão, pra que Cristo volte em minha geração. Vamos ao céu, Cristo voltará, espera terminar e a viagem começar. Fortes na palavra, todos na missão, pra que Cristo volte em minha geração. Vamos ao céu, Cristo voltará, espera terminar e a viagem começar. Atenção, senhores passageiros do voo com destino à vida eterna. Essa é a última chamada. Dirijam-se à porta de embarque de número 7.
Caros passageiros, aqui fala o comandante Bruno Freitas. Bem-vindo a bordo do nosso voo com destino à vida eterna. Desejo a essa tripulação que desfrutem de um voo agradável. Em seguida, o copiloto Josué Lima dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Josué Lima. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenham bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, meu nome é Maicon Martins. Sou responsável pela tripulação de Vila Nunes. Em seguida, informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, apertem e ajustem o cinto de segurança para a decolagem e aterrissagem. Lembre-se de manter seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem uma Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não esqueça de abrir no Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não conhecem. Debaixo do seu assento encontra-se o colete salva-vidas. Encha-o com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Esse avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, paciência e temperança. As luzes de emergência irão guiar para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até o fim. Senhores passageiros, estamos nos aproximando do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Queremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza e livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que vocês não serão capazes de entrar na vida eterna sem mudar sua cidadania. Hoje, você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia desse avião sem receber Jesus no seu coração. Não esqueça de que enquanto estiver nesse avião, é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para informações importantes antes de entrar. Fomos informados pela operação que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casas, carros, dinheiro. Portanto, ao chegar ao nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas que ganharam nessa terra. Vocês topam participar e ir nessa viagem? Sim ou não? Oh, glória! Chegou uma hora importante desse momento que nós estamos passando aqui na igreja hoje, que é a oração. Nós oramos ajoelhados, então se você pode se ajoelhar, faça isso agora aí onde você está. Eu vou me ajoelhar aqui do lado da cadeira para eu poder levantar depois. E nós vamos então agora falar com o nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos aqui ajoelhados diante da sua presença, agradecidos a Ti, Senhor, por esse dia e pelos aventureiros. Quero pedir especialmente
por todos que estamos aqui nessa manhã e a nossa família representada por nós. Venha abençoá-las poderosamente, Senhor. Ouviremos daqui a pouco a sua mensagem falada. O pastor vai trazer a mensagem para a gente, que o Senhor venha iluminá-lo. E que esse culto seja agradável ao Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, sonhos e fé. Meu nome é Esmirna, moro em Santiago, no Chile. Aos 12 anos, na igreja, sempre há um chamado. Havia muitas crianças da minha idade, eu tinha 12 anos. Então, a maioria dos meus amigos subiu para se batizar, mas meu pai não permitiu que eu me batizasse, dizendo que eu não tinha idade suficiente e não compreendia o que era o pecado. Depois que meu pai me disse não, lembro que estava no colégio e me ofereceram um cigarro. Depois disso, comecei a fumar, e fumei muito. Quando tinha 20 e poucos anos, tive a oportunidade de trabalhar em uma escola como assistente de educação. Depois disso, me tornei inspetora. Foi nessa época, enquanto trabalhava como inspetora, que conheci Simon. Nos últimos anos do colégio, eu conheci Nina. Naquela época, eu não tinha clareza sobre o rumo da minha vida. Sabia que precisava estudar algo na universidade, mas não tinha ideia do que. Também era muito desorganizado. Nina sempre foi uma referência para muitos jovens. Ela me deu ótimos conselhos sobre minha vocação profissional. Éramos amigos, e eu a admirava muito, achava-a muito bonita. Com o tempo, Simon começou a visitar minha casa. Tornamo-nos grandes amigos, e nesse período meu pai deu a ele uma Bíblia, e ele começou a lê-la. Outra característica minha era o grande amor pela música rock. Eu acreditava na imortalidade da alma, como a maior parte do mundo cristão. O pai de Esmirna sempre foi uma pessoa muito devota, estudioso da Bíblia. Foi então que descobri um canal chamado Canal da Esperança, hoje conhecido como Novo Tempo. Entre os programas que eu sempre assistia estava o pastor Robert Costa, do programa Está Escrito. Ao ouvi-lo, uma mensagem me marcou profundamente. Os mortos nada sabem, tu és pó e ao pó retornarás. Essa reflexão me ajudou a me convencer dessa verdade. Decidi então, como diz o hino, seguir a Cristo. Ele sempre dizia, olha, ali tem uma igreja adventista, mas eu não podia entrar. Sentia que se entrasse estaria ofendendo a Deus. Ao longo do tempo, quem nos visse poderia pensar que, por eu ter conhecido o adventismo e a Deus antes dele, fui eu quem o levou à igreja. Mas sinto que foi ele quem me levou. Naquela época, eu era jovem, estava terminando o colégio e entrando na universidade. Sentia grande admiração por Nina, mas achava que não tinha nada a oferecer. Percebi que precisava primeiro estudar, concluir uma carreira. Graças aos conselhos de Nina, escolhi Direito. Atualmente sou advogado e também professor universitário. Muitos anos se passaram e em 2019 pedi Nina em casamento. Porém, no nosso coração também havia o desejo de estarmos em paz com Deus. Desde muito pequena, prometi a mim mesma que me batizaria em um rio, como Jesus fez. Nos casamos em 28 de novembro de 2022 e nos batizamos em 3 de março de 2023 no mar de Pichilemu. Foi maravilhoso, porque quando entrei na água, sabia que estava no caminho certo. Sabia que estava deixando para trás um passado de tormento, entregando-me aos braços do Pai. Livrei-me do vício do cigarro, para mim e para as pessoas que vejo diariamente na igreja. Estar na casa de Deus é o lugar mais bonito onde alguém pode estar. Atualmente participamos ativamente em 2 igrejas. Colaboramos no que for necessário, dando aulas, participando do coral. Somos um casal missionário e estamos sempre dispostos a aceitar qualquer desafio por amor a Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Senhor, conheces quem eu sou e como sou. Acompanhas cada passo que eu dou. Onde quer que eu estiver, tu estarás também. Quando eu a te clamar, tu me ouvirás. Senhor, perdoa onde quer que eu errar. Junta os cacos para que eu possa me tornar vaso novo para a tua adoração. Meu oleiro, eu te dou meu coração. Eu quero ir onde tu, Senhor, estás. Eu quero estar junto ao trono do meu Pai. Este lindo e bom lugar eu sei, preparado para mim está. Eu quero ir para este lindo e bom lugar. Acompanha cada passo que eu dou. Onde quer que eu estiver, tu estarás também. Quando eu a te clamar, tu me ouvirás. Senhor, perdoa onde quer eu errar. Junta os cacos pra que eu possa me tornar vaso novo para a tua adoração. Meu oleiro, eu te dou meu coração. Eu quero ir onde tu, Senhor, está. Eu quero estar junto ao trono do meu Pai. Este lindo e bom lugar eu sei, preparado para mim está. Eu quero ir para este lindo e bom lugar. Este lindo e bom lugar eu sei, preparado para mim está. Eu quero ir para este lindo e bom lugar. Amém, Senhor. Feliz sábado, igreja. Que momento especial que estamos vivendo nesse dia, Dia Mundial dos Aventureiros. Parabéns pelo seu dia, aventureiros. Deus abençoe vocês. Muito feliz por estar aqui, prestigiando esse momento. Meu uniforme eu uso de tempos em tempos e quase que não entra mais, né? A gente fiquei com as perninhas bem fininhas. Pode gravar aí, viu? Muito bem. Eu quero chamar aqui um amigo todo especial. Pode vir com a família. Danilo Alex de Almeida.
pai do Daniel. Daniel, vem aqui, Daniel. Cadê o Daniel? O Daniel é o nosso aventureiro. E ele ficou muito feliz por esses dias, né, Daniel? Você está feliz ainda? Tô muito feliz. Ele está feliz, muito feliz. Professora Tabata, ela é professora aqui da escola do Colégio Adventista e ela tem sido uma bênção para essa instituição. E o marido dela, né, o nosso querido Danilo Alex de Almeida, voltou a nascer ontem. Ali naquela pia batismal, naquele tanque batismal, ele entrou nas águas ontem e hoje nós estamos recebendo ele como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantos estão felizes pelo Danilo? Olha, Danilo, aí, essas mãozinhas aí, são as pessoas que estarão orando e torcendo para que sua jornada até a Pátria Celestial seja uma bênção. Amém? Então o clube está de parabéns também, porque o clube influenciou de alguma maneira, de forma positiva, um pai de um dos seus coleguinhas, né? E nós vemos aqui o Daniel, quando ele soube da notícia do batismo do pai, ele pulou de alegria. E nós estamos muito felizes pela família. Eu sei que vocês aceitaram a passagem para aquela viagem à eternidade, né? Que nós vimos aqui representada. Parabéns aos jovens. A igreja é um organismo vivo que está sempre influenciando para o bem, para o serviço nessa terra e para a preparação para a eternidade. Eu vou chamar aqui, então, a nossa secretária da igreja, por gentileza, e nossa diretora do clube está por aqui. Eu sei que está bem ocupada aí. A nossa diretora do clube está ali, por gentileza. Eu vou pedir para a nossa secretária entregar o certificado de nascimento espiritual do Danilo. E vou pedir aqui para a Silvaninha entregar a Bíblia e várias coisinhas aí, surpresa, que está aqui dentro para o Danilo, tá bom? Pode bater fotinhos aí, para lembrança. Depois corrige essas pernas finas aqui, tá? Na foto, no Photoshop. Vamos lá. Muito bom. Quantos estão felizes? Deus seja louvado. Deus abençoe vocês. Agora com o nosso querido pastor Lucas. Deixa eu dar um abraço aqui enquanto o Lucas pega o microfone aqui. Pastor, muito obrigado pelo carinho. Capelão da nossa escola, do nosso colégio, também o capelão do nosso clube, e ele terá a palavra nessa oportunidade. Muito bem. Antes da abertura da palavra de Deus, nós vamos então mais uma vez continuar preparando o coração e nesse momento vamos então cantar o hino de invocação. Aqueles que puderem ficar em pé para que possamos neste momento cantar. Feche seus olhos. Querido Pai, Deus de bondade e Senhor, muito obrigado por mais um sábado. Te pedimos que o Seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Ao abrirmos a Sua palavra, que possamos
ser transformados pelo teu poder, pela sua mensagem, para que possamos ser preenchidos do teu amor. Fique conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom. A viagem mais aguardada de todos os tempos. A viagem mais esperada. Esse é o tema, como nós já percebemos, do Dia Mundial dos Aventureiros nesse ano. Que bom que você está aqui. Gratidão, em nome do Clube de Aventureiros e toda a liderança, pelo seu apoio. Pai, mãe, familiar de aventureiro, igreja. Queridos, cada incentivo, cada apoio que você faz toda a diferença na vida desses pequenos. A gente sabe que esse mundo está complicado. E os nossos pequenos são bombardeados por tantas influências negativas. Mas gratidão a você, pai, mãe, familiar, igreja, que apoia, incentiva, ora, dedica tempo, recursos para cada aventureiro. Isso faz toda a diferença. Parabéns para toda a liderança. Vou mencionar a Silvania como diretora dos aventureiros e toda a equipe de apoio. Não vou mencionar os nomes porque eu seria injusto. Tantas pessoas trabalharam nos bastidores, mas como representação, Silvania, parabéns pelo trabalho e toda a equipe que preparou com muito carinho tudo que nós já vimos até aqui, não é mesmo? Uma encenação maravilhosa, decoração bonita, cada detalhe foi pensado, preparado com muito carinho para cada um de vocês. E obviamente que não poderia faltar então a abertura da palavra de Deus. O momento onde nós vamos relembrar quão importante é estarmos conectados na palavra de Deus. E se você trouxe a sua Bíblia, se você está aí com o aplicativo do celular, eu gostaria que você abrisse para que nós possamos juntos acompanhar. Vou pedir para Samuel colocar lá o nosso slide, para que nós possamos juntos conversar um pouquinho sobre a mensagem dessa manhã. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, né? Foi? Opa, maravilha, que bênção, tá vendo? Muito bom. Queridos, antes de irmos para a palavra de Deus, nós vamos apenas relembrar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que é o Clube de Aventureiros. O Clube de Aventureiros, ele não se resume apenas aqui, o nosso Clube de Aventureiros na igreja de Vila Nunes, mas somos um grande exército. Temos mais de 75 mil clubes de aventureiros espalhados pelo mundo. Que alegria, não? Cada pedacinho do mundo, em cada lugar nós temos um clube de aventureiros, que tem sido um exército poderoso de meninos e meninas que servem a Jesus. Isso é muito, muito especial. Aqui na América do Sul, são mais de 200 mil aventureiros que participam dessas atividades, dia a dia, com os desafios, igual eles cumpriram ao longo dessa semana, compartilhando o amor de Jesus, sendo bons cidadãos, ajudando o pai e a mãe em casa. Esse é o propósito do Clube de Aventureiros. Não somente preparar esse menino e essa menina para poder ser um bom profissional, para poder ser um melhor filho, uma melhor filha, para poder contribuir na educação que você, pai e mãe, já faz perfeitamente em casa, mas também para poder incentivá-lo a ser um cidadão do reino dos céus. E não é à toa que o tema de hoje é a viagem mais esperada. Obviamente, existem muitos lugares bonitos neste mundo. Quantos aqui gostam de viajar? Levanta a mão. Muito bom, 100% da igreja, que bênção. Viajar é muito bom, né? Tantos lugares bonitos neste mundo. Poderíamos citar diversos lugares. E sabe o que é interessante? Mesmo com o pecado tendo corrompido a humanidade e a natureza, ainda assim a gente consegue encontrar lugares extraordinários neste mundo, não é mesmo? Como, por exemplo, as Ilhas Galápagos, no Equador.
Samuel, você consegue voltar, por favor, que eu acho que está cortada as imagens. Deixa eu ver aqui. Não foi, né? Só para... Ao vivo é assim mesmo. Não tem problema. Mas, enquanto o pessoal da mídia resolve ali essa questão técnica, não tem problema. Vamos continuar falando um pouquinho sobre quão interessante é. Agora foi, né? Maravilha. Os lugares do mundo, como por exemplo, já pensou? Visitarmos a Ilha Galápagos, no Equador? Um lugar extraordinário. Ou, de repente, em Bariloche, na Argentina, o famoso Sete Lagos. Lá no Paraguai, nós temos esse bonito lago famoso. Ou as praias no Uruguai. Ou até mesmo, é claro, aqui no Brasil, tantas praias bonitas, não só no Rio de Janeiro, como no Nordeste, cartão postal, Porto de Galinhas, Cataratas de Foz do Iguaçu, ou ainda as ilhas de Fernando de Noronha, os Lençóis Maranhenses, tantos lugares bonitos, não? Ou ainda as Montanhas das Sete Cores e as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Quando eu estava vendo, eu não conhecia essa montanha de 7 cores, não. Eu falei assim, nossa, que diferente. Ou ainda, na Bolívia, uma das trilhas mais bonitas do planeta, no Chile. Obviamente que a gente tinha que colocar alguma coisa do Chile, né? Cadê o pastor Michael, né? Pois é, né? Muito bem. A Ilha de Páscoa, uma das ilhas mais isoladas nos oceanos. Ou ainda, o oposto, o deserto mais seco do mundo, o deserto do Atacama. Ou ainda, a ênfase de Peru e Bolívia com o Lago Titicaca. Ou ainda, mais uma vez, no Brasil, a maior floresta do mundo é aqui. Que tal viajar também para conhecer árvores, as maiores árvores do mundo? Pois bem, a cachoeira mais alta e tantas outras coisas. Pois bem, um compilado de tantas coisas maravilhosas no mundo. Porque, obviamente, começar com isso, mostrando fotos dos lugares maravilhosos do mundo? Porque quando a gente vê essas fotos, dá vontade de ir para lá, não dá? Nesses lugares. Nessa aqui talvez não, dá um pouquinho de medo, né? Mas nas outras fotos, tantos lugares maravilhosos. E é bacana saber que a gente pode visitar esses lugares. Mas sabe, queridos, em meio a tanta beleza que esse mundo ainda tem, apesar do pecado, existe um lugar muito especial que Deus preparou para cada um de nós. E pensando nisso, nós vamos então para a Bíblia, ver como o nosso coração pode estar aquecido e se preparar para a viagem mais esperada do mundo. Convido você então a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, dos versos 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, queridos, o capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que tinham os seus compromissos aqui na terra. Homens e mulheres que tinham as suas responsabilidades, as suas famílias aqui na terra. Que faziam de tudo para poder viver bem aqui na terra, mas entendendo que a sua vida não se resumia aqui na terra. Eles entenderam quão importante era sonhar com algo que aconteceria depois. E não é à toa que eles então são considerados como os heróis da fé. O capítulo 11 é muito especial, nós não vamos ter tempo de ler todo o capítulo aqui. Mas fica como um convite para que durante a semana você possa ler o capítulo 11 de Hebreus e ver a lista de homens e mulheres que
que de fato entenderam que existe a promessa de uma viagem muito esperada. Alguns dos exemplos desses homens e mulheres registrados nesse capítulo, nós vamos ver agora. Ô Samuel, me ajuda aqui, por favor. Acho que travou. Aí, obrigado. Nós vamos ver então alguns desses homens e mulheres. A Bíblia nesse capítulo menciona Abraão, por exemplo. Acompanha comigo o verso 8, olha só o que diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Abraão, ele passou boa parte da sua vida viajando com a sua família para a terra que Deus tinha prometido a ele. E ele sabia que além da terra prometida, aqui neste mundo, existia uma promessa superior, uma promessa maior. O povo de Israel também fez uma longa jornada, peregrinou pelo deserto por 40 anos para a terra prometida, a terra de Canaã. Paulo, a Bíblia registra que ele fez inúmeras viagens missionárias. Ele percorreu mais de 14 mil quilômetros para poder compartilhar o amor de Jesus. Ele entendia que era importante estar ao lado de Deus e, por isso, de perseguidor, se tornou alguém que compartilhava o Evangelho. A Bíblia mencionou que ele viajou para pelo menos 27 cidades nas regiões da Judeia e tantas outras. Viajou muito. Mas sabe, queridos, todos eles aguardavam a viagem mais esperada. Jesus aqui na terra, inclusive, fez inúmeras viagens. A Bíblia registra que quando ele era um bebê, por causa de Herodes que queria matá-lo, ele foi para o Egito e ficou alguns anos lá até que Herodes morresse e não houvesse mais perigo para que ele retornasse. Quando criança, viajou para Jerusalém e gostou tanto de estar em Jerusalém, no templo, que até se esqueceu de voltar para casa com a sua família, que ele estava tão entretido. Jesus fez muitas viagens em várias cidades em seu ministério. Mas, dentre todas essas viagens, Jesus tinha um objetivo principal. Nas viagens que fazemos, nos lugares maravilhosos que vimos no começo, obviamente que vamos para lá por inúmeros motivos, para as viagens que fazemos. Talvez vamos para um lugar rever a família. O coração aperta de saudade e a gente vai então visitar a família, não é mesmo? Às vezes a gente vai para um outro lugar a trabalho, compromissos profissionais e vamos para algum lugar, viajamos por causa da responsabilidade profissional. Talvez é apenas para passeio, turismo, para poder conhecer um pouco mais, ampliar o nosso capital cultural. Mas Jesus, dentre tantos motivos, tantas viagens que fez, ele tinha um propósito principal. E esse propósito principal que Jesus tinha, nós vamos ver em dois textos. E eu quero convidar você a abrir agora em Mateus, a sua Bíblia, capítulo 9, para vermos o motivo principal pelo qual Jesus fazia essas viagens em seu ministério. Mateus, capítulo 9, verso 35 ao 38. Mateus 9, dos versos 35 ao 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Sabe, queridos, dentre todos os motivos pelo qual Jesus fazia suas viagens, é porque ele desejava curar, salvar, pregar. Sempre no escopo do ministério de Jesus estava essa máxima: ele pregava, ele curava, ele amava. Sempre Jesus estava ali, pregando, ensinando e curando. Sabe, queridos, quando nós vamos para a Bíblia e nós pegamos então esses 3 verbos principais que são apresentados nesse texto, nós vemos quão extraordinário era realmente
como Jesus cuidava e tratava das pessoas. Quando a Bíblia fala que quando Jesus viu aquelas pessoas que pareciam ovelhas que não tinham pastor, ele se compadeceu genuinamente. Ele teve empatia, e a palavra utilizada no original, que mostra essa compaixão do mestre, tem a ver com algo que saía do fundo da alma de Jesus, da qual ele realmente estava aflito, porque essas pessoas precisavam de algo mais. Elas tinham a sua vida pessoal, elas cuidavam das suas famílias, elas corriam atrás do seu sustento, elas tinham uma rotina normal no seu cotidiano. Mas Jesus olhava para elas e simplesmente, do fundo da alma, dizia: não é só isso. Elas não podem simplesmente viver assim, seu dia a dia, manhã, tarde, noite, viver a vida assim, simplesmente se resumindo assim. Elas precisam de um propósito. Elas precisam de algo mais na sua vida. E por isso que quando Jesus olhava aquelas pessoas, do fundo do seu coração, ele realmente tinha compaixão, ele se compadecia, se condoía, porque ele entendia que aquelas pessoas precisavam de algo mais. Sabe, queridos, hoje não é diferente. Quando Jesus olha para cada um de nós, para você e eu, em meio às nossas rotinas, os nossos compromissos, aquilo que nós temos, ele olha para cada um de nós e simplesmente diz assim: não pode ser só isso. Não dá para simplesmente se resumir nessa rotina. Elas são importantes, correr atrás do sustento, cuidar da família, tudo isso faz parte do dia a dia. Mas ele olha para mim e para você e fala assim: não pode ser só isso. Precisa ter algo mais, é necessário ter algo mais. E por isso, que da mesma forma que Jesus olhava para aquelas pessoas com tanta compaixão, ele também olha para você e diz assim: filho, filha, eu tenho compaixão por você. Eu te amo genuinamente, grandemente. E é por isso que você precisa entender que a sua vida não pode se resumir a apenas isso, o seu dia a dia. Mas que você precisa entender que existe a promessa de dias melhores. Existe a promessa de uma viagem, a viagem mais esperada de todos os tempos. E você precisa fazer parte disso. Sabe, queridos, isso é extraordinário. Quando nós olhamos então a compaixão do mestre, ele simplesmente entendia que simplesmente sentir não era o suficiente. Era extremamente fundamental, e isso conforta o nosso coração, saber que o mestre olhava para a multidão, olha para mim e para você, com muito amor, e se coloca no nosso lugar. Mas além disso, ele também olhava as multidões e simplesmente atendia as necessidades de cada uma delas. Não importava quais eram as ordens, a ordem da necessidade delas, Jesus ia e atendia. Existem muitos teólogos, estudiosos, doutores, que falam sobre tantas necessidades que o ser humano tem. Talvez nas faculdades a mais conhecida seja do teórico Maslow, onde ele apresenta a tal pirâmide de Maslow, conhecida como as necessidades básicas, as necessidades iniciais. Isso vai crescendo cada vez mais, onde as pessoas precisam também do sustento, das outras necessidades, a autorrealização, as questões emocionais, tudo de forma integral, de forma holística. Jesus, então, no seu ministério, ele olhava as pessoas e simplesmente entendia que as pessoas precisavam da cura emocional, da cura física, da restauração da família, do compromisso espiritual. E Jesus, então, olhava para cada uma das pessoas e atendia aquilo que eles precisavam. Sabe, queridos, hoje também Jesus olha para você e ele deseja também atender às suas necessidades. O que hoje, nesse momento, está apertando o seu coração? Qual é a sua maior necessidade? É talvez a restauração da saúde para você ou para um familiar? É talvez a resolução financeira para que você possa estar tranquilo e ao colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz? É talvez a restauração de conflitos da família ou com colegas de trabalho? É talvez entender a importância de ter um compromisso com Jesus? Qual é a sua necessidade? É talvez um coração apertado, com ansiedade, depressão? Não importa qual seja a ordem da sua necessidade, você acredita que da mesma forma que Jesus fez isso no ministério, tanto tempo atrás, ele também pode fazer na sua vida hoje? Deus seja louvado por isso. Queridos,
o maior motivo pelo qual Jesus fez tantas viagens em seu ministério foi porque ele queria estar perto de quem precisava. Foi porque ele queria, de fato, atender às necessidades das pessoas. Porque, afinal de contas, ele simplesmente queria compartilhar do lugar mais desejado. João capítulo 14 fala justamente sobre isso. E eu gostaria então, para irmos para a parte final da nossa mensagem, que você acompanhasse comigo em João capítulo 14. O lugar mais desejado que Jesus compartilhava. O motivo pelo qual ele fazia tantas, mas tantas viagens. João 14, de 1 a 3, talvez o texto mais conhecido da promessa do lugar mais desejado. João 14, de 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, que promessa extraordinária, não? Jesus, ele entendia que ele precisava compartilhar sobre a promessa do lugar mais desejado. Ele sabia que esse mundo não tem nada a oferecer. A gente sofre tantos problemas, aquele turbilhão de tantas coisas. E por isso, em seu ministério, ele compartilhava tanto, mas tanto sobre o lugar mais desejado. Quer ver só? Somente nos evangelhos nós temos em Mateus a menção de 33 vezes Jesus falando sobre o céu. Em Marcos, 16 vezes. Marcos tem 16 capítulos, é como se para cada capítulo ele mencionasse uma vez. Lucas, 36 vezes, e João, 17 vezes. Jesus falando sobre o céu, sobre a promessa da viagem mais esperada. Ao todo, somente nos evangelhos, mais de 100 vezes Jesus fala sobre o céu. Quando alguém quer ensinar algo ou lembrar algo, existe a repetição, não? A gente repete aquilo que é importante, aquilo que a gente não pode esquecer. E Jesus repetia, porque entenda, queridos, você não pode esquecer da promessa da viagem mais esperada. O céu é realidade e nós não podemos simplesmente ficar imersos na rotina deste mundo e esquecer aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A rotina, aquilo que nós precisamos, faz parte, mas você, querido pai, querida mãe, não pode ficar imersa a uma rotina somente. Existe a promessa de que muito em breve, finalmente, não sofreremos mais. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Fala justamente sobre algo extraordinário. Apocalipse 21, verso 4, traz uma promessa muito, mas muito especial. E eu quero convidar você a abrir em Apocalipse 21, verso 4, o último verso desta manhã. Apocalipse 21, verso 4, traz uma mensagem muito especial, de algo que nós não precisamos sofrer. Apocalipse 21, verso 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma pergunta retórica: você sofre problema neste mundo? Sem dúvida não. Todos nós passamos por dificuldades, tantas coisas terríveis. Mas sabe, queridos, quando Jesus voltar e desfrutarmos da promessa tão especial, nós de uma vez por todas não precisaremos mais sofrer. Sabe, queridos, eu quero convidar você a imaginar. Samuel, clica para mim, por favor, para eu poder passar. Imagine um pouquinho sobre essa viagem tão especial.
Já pensou? Quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, com todos os anjos, muito poder e grande glória. Sabe, queridos, já pensou você conhecer o seu anjo? Conhecer o nome dele? E ele simplesmente olhar para você e levar você até encontrar Jesus nas nuvens dos céus? Essa viagem vai ser muito especial. Essa viagem que vai durar 7 dias é justamente para poder preparar o nosso coração para tantos encontros e reencontros. Você tem saudade de alguém? Alguém que se foi, que não está mais entre nós? Nessa viagem poderemos reencontrar essas pessoas. Poderemos reencontrar esses entes queridos, conhecer novas pessoas e desfrutar de uma eternidade sem fim. Existem muitos lugares bonitos neste mundo, mas a Bíblia fala que nada se compara àquilo que Deus tem preparado. Olho algum jamais viu tanta beleza. Já pensou que extraordinário desfrutar dessa viagem? O céu é um lugar onde os salvos viverão com Jesus, sem sofrimento, sem tristeza. Você deseja desfrutar dessa viagem? Imagine passar por todos os mundos criados, conhecer cada detalhe, cada grandiosidade desse planeta, de um Deus todo-poderoso que criou grandes coisas, mas que mesmo tendo criado esse universo tão grandioso, se importa com você e eu que está sentado, que está aqui nesta noite, nesta manhã, perdão. Já pensou? Que extraordinário fazer essa viagem e ao final dela ver Jesus face a face e receber um presente, a coroa da justiça. Sabe, queridos, quando nós olharmos Jesus, abraçarmos o Mestre e recebermos a coroa que Jesus preparou, nós vamos olhar para trás, em meio a tantos problemas que passamos, e vamos simplesmente olhar para tudo aquilo e dizer assim: foi fácil chegar aqui, porque tudo isso aqui é maravilhoso e eu vou desfrutar da companhia de Jesus. Já pensou que incrível? Você está passando por algum problema que você acha difícil? Que você acha que não tem forças de seguir em frente? Não desista. Jesus em sua palavra disse que os problemas que nós passarmos, ele só aconteceria se nós tivéssemos condições de enfrentar, porque ele estaria ao nosso lado. Então, se você está passando por um problema que você acha que é impossível, não desista. Quando chegarmos ao final dessa viagem mais esperada, tão aguardada, e recebermos a coroa, nós vamos olhar para trás e simplesmente dizer: Senhor, foi fácil. Tem você o desejo de receber a coroa da vida? Receber das mãos de Jesus a coroa que foi preparada para você? Queridos, a coroa que foi preparada para você não vai ser entregue para outra pessoa. Não dá para perder essa viagem. Precisamos estar ao lado de Jesus. Sabe, queridos, antes de cantarmos o último hino, eu gostaria de incentivá-lo a entregar o coração a Jesus a cada dia. Não dá para simplesmente ficar preso àquilo que esse mundo tem a oferecer, e tem a oferecer entre aspas, porque tudo aqui é passageiro. A encenação que vimos aqui mostra que não vamos levar nada para o céu. Não tem por que ficarmos presos àquilo que a gente consegue alcançar de forma passageira neste mundo. Nós precisamos entender que existe algo preparado, algo muito especial,
algo que a gente não consegue imaginar, não é palpável, mas é algo extraordinário que Jesus preparou para mim e para você. Tem você o desejo de desfrutar da eternidade ao lado de Jesus? Deus seja louvado por isso. Enquanto nós cantamos a última música, eu gostaria que você conversasse com Deus, entregasse a Ele tudo aquilo que você sabe que está te atrapalhando de fato aguardar essa viagem de verdade, para entregar para Ele tudo aquilo que está te atrapalhando, as bagagens que você sabe que precisam ser deixadas. Jesus está pertinho de voltar. Essa viagem vai ser extraordinária. E eu quero fazer. Eu quero participar dessa viagem. E você também? Enquanto nós temos essa mensagem tão especial pelo nosso clube de aventureiros, faça uma oração. Entregue a sua vida a Jesus. E diga: Senhor, eu quero participar dessa viagem. Ao final, eu quero orar por você, para que juntos nós possamos desfrutar dessa viagem. Todos juntos, clube de aventureiros, a igreja, a família, juntos e abraçados. Que Deus nos abençoe. Medite nisso. Amém. Vamos ficar em pé? Que bênção. Essa viagem tão esperada está chegando. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, Deus de bondade, Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus de promessa, um Deus que cumpre aquilo que fala. Te agradecemos porque o Senhor está conosco. Nesse mundo nós estamos passando por muitos problemas, Senhor, problemas estes que muitas vezes a gente olha para eles e a gente acha que não vai dar conta. Mas eu te peço, Senhor, por favor, enquanto o Senhor não vem, nos ajude a passar pelo deserto. Nos ajude a passar pelas turbulências que temos, Senhor. Senhor Jesus, queremos continuar firmes, seguros, com a certeza de que muito em breve, quando o Senhor voltar,
desfrutaremos de uma vida eterna ao seu lado, sem tristeza, sem sofrimento, sem choro, sem luto. Nada de ruim, Senhor. Enquanto isso não chega, por favor, fortaleça a nossa fé, cuide de nós. Abençoe o clube de aventureiros desta igreja, Senhor. Que eles possam continuar aprendendo mais do teu amor, se preparando para essa viagem. E que nós, adultos, familiares, pais, líderes da igreja, possamos apoiá-los, possamos incentivá-los e, acima de tudo, sermos exemplos. Nos ajude, Senhor, a estarmos conectados contigo a cada dia, para juntos desfrutarmos dessa viagem. Nos abençoe, por favor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar